experiência da intimidade com Deus. Perdendo a incrível Esperamos ser cheios do seu Espírito Santo, Esperamos sem ser cheios do seu nossas Espírito vidas Santo para receber, sem purificar nossas ignorando a vidas para santidade receber. do Senhor. Ignorando Mas a a santidade verdade do Senhor, é que fomos criados mas para a ter uma verdade comunhão é que íntima fomos com criados Ele. para ter uma comunhão íntima com Ele. Deus deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Deus deseja ter um Quando nos relacionamento aproximamos íntimo. dele, descobrimos que a presença do seu Espírito Santo é a experiência mais revigorante, cheia de vida e transformadora que já experimentamos. A nova série de mensagem, Paixão por Sua Presença, convida você a explorar uma vida de intimidade com Deus. Coisa boa estar aqui, não é verdade? Então, como nós vimos, nós estamos numa série de ministrações. Eu acho que é a terceira. É a terceira? Acho que sim, isso. Que tem o tema Paixão por Sua Presença. Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui, presente? Uma boa parte da igreja está tudo em casa. Eu fico imaginando, tem alguns que estão debaixo da coberta, assistindo o culto, falando assim, graças a Deus pelo culto online, né? Glória a Deus, aleluia. Eu sempre gosto de lembrar daquela história do rapaz que falou assim, estava um dia como hoje, chovendinho, domingo de manhã. Aí o rapaz falou assim, mãe, hoje eu não quero ir na igreja. Aí a mãe falou, não filho, você precisa ir. Ah mãe, olha o dia, chovendinho, tão gostoso de ficar em casa. A mãe falou, não, você precisa ir. Daí ele falou, então me dá 3 motivos, mãe, que eu preciso ir. Ela falou, primeiro, lá é o lugar de ouvir Deus. Segundo, os irmãos estão lá, como é bom estar reunidos com os irmãos, buscando Deus. E terceiro, você é o pastor, você precisa ir, não tem jeito. Sempre gosto de... Eu estou brincando, viu gente? Eu queria estar aqui hoje, né? Eu não estou falando isso por causa de mim. Eu fico muito feliz de estar aqui. Como o Júlio falou, meu coração, ele se alegra muito de estar aqui no culto. Me faz muito bem, muito bem. Mas eu creio e eu profetizo que a mesma unção que está sobre esse lugar vai estar sobre a sua casa, viu gente? Você que está aí online, eu já vi que algumas pessoas estão postando fotos do culto pela televisão, no grupo da igreja. Que a mesma unção que está aqui esteja aí sobre a sua vida, na sua casa, na sua família. Eu só peço que cuide para se concentrar, sabe? Para se concentrar em Deus, para se concentrar na palavra dele. Às vezes você fica distraído com a limpeza, com a carne que está no fogo, né? Que está no forno. Eu só peço que você cuide para não perder esse momento, tá bom? Esse momento que Deus separou. É o primeiro dia da semana, domingo, que a gente tira para estarmos juntos buscando a Ele. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. O texto de hoje é Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, versículo 32. É a história dos discípulos no caminho de Emaús. É uma história bem conhecida, mas eu só quero ler esse versículo. Diz assim: então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Amém. Vamos orar? Eu quero pedir que você ore, coloque seu coração diante do Senhor, falando, Deus, fala comigo, ministra a minha vida, Espírito Santo, nessa manhã. Eu sei que você já foi ministrado. Quando a gente adora, Deus se revela.
mas continua, Pai, ministrando o meu coração através da sua palavra nesse momento. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Uma perguntinha assim para te ajudar a refletir sobre a sua vida com Deus. Você conhece a voz de Deus? Você consegue identificar a voz de Deus? Você sabe quando Ele está falando com você? Aí, ó. Já teve gente que falou assim, de primeira. Como que é? Como que Ele fala com você? Em que momentos? Em que situações? Desde pequeno, nós aprendemos a utilizar os nossos órgãos de sentido. Eu estou com o bebezinho bem novinho, né? Ainda não fez 2 meses, está com 1 mês e meio. E hoje de manhã, já o Samuel estava treinando o Pedro. Ele ia para um lado e o Pedro olhava. Aí ele ia para o outro, ele olhava. E ele ficou fazendo isso várias vezes. E eu falei, sem ele saber, ele está treinando o Pedro a usar a visão, né? E a gente vai sendo treinado durante a nossa vida a usar a visão, a fala, a se expressar, a ouvir, né? E isso desde o começo da nossa vida. Mas os sentidos espirituais, a gente só começa a treinar quando a gente nasce de novo. A Bíblia fala sobre o novo nascimento. Jesus então está falando para Nicodemos. Nicodemos, ele está falando, como é que eu faço para ter salvação? E Jesus fala assim, você precisa nascer de novo. Aí ele fala assim, mas como? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Ele falou, não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando sobre nascer num relacionamento com Deus, o Espírito Santo morar dentro do coração dele. E a partir do momento que eu falo assim, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, vem morar dentro de mim. A Bíblia fala que nós nascemos de novo e a partir dali a gente começa a desenvolver esses sentidos, né? Vamos falar assim, esses sentidos espirituais. Essa capacidade de ouvir Deus, de entender os planos dele. E cada vez que a gente vai caminhando mais com o Senhor, mais vai se tornando claro a voz dele para nós. Eu sempre uso esse exemplo. Se eu estiver no meio de uma multidão e um desconhecido me chamar, eu vou ficar procurando, mas não vou saber quem é. Agora, se eu estiver no meio de uma multidão e a minha esposa fazer um assobio que só a gente faz, né? Na verdade é a gente mais meu pai também faz esse assobio. Na verdade ele que ensinou para todos nós, né? Mas se ela fizer esse assobio, na hora eu já sei que ela está me chamando. Por quê? Porque eu tenho intimidade, isso foi gerado a partir de relacionamento. Então quanto mais tempo a gente vai andando com Deus, mais vai ficando claro a voz dele, né? Eu quero te trazer uma boa notícia. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele deseja falar com você. Ele deseja se revelar a você todos os dias. Você consegue imaginar o quanto isso é grande, quanto isso é o Criador dos céus e da terra, né? Eu sempre uso exemplo, imagina se viesse o presidente da República, né? O Bolsonaro fizesse uma ligação e falasse, eu quero falar com você, Pete. Imagina o coração do Pete ia bater mais forte, né? O presidente quer falar comigo, né? Mas eu quero falar assim que o Bolsonaro, perto de Deus, ele é tão pequenininho, tão limitado, tão falho, né? O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que é maravilhoso, aquele que é adorado o tempo todo lá no céu, Ele deseja falar conosco todos os dias, né? Ele insiste, Ele ensina a gente como orar, né? O próprio Jesus fala assim, vocês devem orar assim, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é pão nosso de cada mês, não é o pão nosso de cada ano. Então a oração, a busca por Deus é diária. O próprio Jesus ensinou a gente a ter um relacionamento com Ele diário.
Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e colocou no jardim, a Bíblia fala que toda viração de dia, Deus ia lá ter com eles. O propósito de Deus separar a nossa vida em dias é porque Ele deseja falar conosco todos os dias. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então todos os dias Deus está dando uma nova oportunidade. Quando está ali nascendo o dia, as misericórdias de Jesus já acordaram antes que a gente. E Ele está dando a oportunidade da gente se relacionar com Ele mais um dia. Ter um dia maravilhoso ao lado dEle. Isso não é um presente. O próprio Deus. Mas o mundo, as pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não conhecem Deus, elas não entendem a voz de Deus, elas não conseguem discernir. Porque a Bíblia fala, isso está em 1 Coríntios 2,14, fala assim, que o mundo não consegue entender as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito. Né? Eu lembro de uma vez, quando Deus falou para mim dar um carro, né? E daí minha mãe começou a falar assim, filho, você quer ter um bebê, você vai dar carro, vai andar a pé. E eu falei assim, mãe, a mesma voz que me chamou para o ministério, a mesma voz que falou que era para casar com a Letícia, a mesma voz é que está me pedindo, se eu não obedecer, tudo que eu estou vivendo até hoje não faz sentido. Né? A voz de Deus, ela testifica no nosso espírito. Nós sabemos, a Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então nós sabemos quando o Pai está falando, quando Ele está se movendo. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a voz de Deus, e eu sei que muitas vezes são tantos barulhos, são tantas situações, são tantas circunstâncias adversas, que fica difícil discernir a voz de Deus naquela confusão de voz na nossa cabeça. Mas eu profetizo sobre a sua vida, a voz de Deus seja como a voz de muitas águas. Como diz lá o salmista, né? É como se você estivesse lá agora diz que lá em Foz do Iguaçu a catarata está cheia, né? Está cheia de água, não sei se já foi num período de cheia na cataratas. E um dia eu fui lá e estava cheio, e o som das muitas águas era muito forte, que você não conseguia escutar as outras pessoas conversando. Que a voz de Deus seja como a voz de muitas águas, que sobreponha todas as outras vozes, e que ela tenha cada vez mais clareza dentro de você. Por que eu estou falando tanto da voz de Deus? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos apaixonar. Nós estamos numa série de mensagens que chama Paixão por Sua Presença, e eu percebo que a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus revelada, ela tem o poder de nos apaixonar. Homens de Deus, depois que escutaram a voz de Deus, eles ficaram apaixonados. Noé, quando ele ouve a voz de Deus, ele vira um louco para este mundo. A pessoa acha que ele tem problema na cabeça, né, em construir aquela arca. Ele se torna um apaixonado por Deus. Moisés, depois que ouve a voz de Deus, ele fica apaixonado, ele muda de vida, ele muda de foco, de propósito, ele muda tudo. Ele vira um apaixonado por ter ouvido a voz de Deus. O apóstolo Paulo, depois que Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quando ele ouve a voz de Deus, a vida dele muda completamente, ele se torna um apaixonado. Ele fala assim, eu sou constrangido por esse amor. E o texto que nós lemos conta a história de 2 discípulos de Jesus, que eles estavam caminhando em sentido a Emaús. Eu sempre falo que o significado de Emaús é nenhum. Eu acho que deve ter, mas eu acho que é nenhum. Porque Emaús é o lugar sem propósito, é o lugar que não, sabe? E a gente percebe que aqueles discípulos, na própria conversa com Jesus, eles se sentem frustrados. Eles estão sem propósito. Você já conversou com uma pessoa assim? Que está frustrada, sem propósito, perdida. Eu converso com muitas pessoas assim, que vêm me procurar, eu preciso conversar com você.
E daí eu falo, pode falar. E a gente vê que a pessoa está perdida, ela está frustrada, ela se sente derrotada. E é bem desse jeito que os discípulos estão. Eles estão frustrados e perdidos, sem direção. Mas daí, de repente, Jesus se aproxima deles e começa a conversar. E depois, quando Jesus vai embora, aqueles discípulos, eles falam assim, um conversando com o outro. Você percebeu que quando Jesus, quando aquele homem, eles estão ali, eles já estão entendendo que é Jesus. Quando aquele homem falava com a gente, o nosso coração queimava. Eu não sei você, mas para mim apaixonado é aquele que tem o coração queimando, não é verdade? E a Bíblia fala que quando eles têm o coração queimando, eles mudam a rota novamente e vão para Jerusalém, que era o lugar onde Jesus tinha pedido para que eles ficassem, até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo. Eles retomam o propósito. E eles, apaixonados, a Bíblia fala que com o coração queimando, eles voltam e começam a encorajar os outros discípulos. Porque o apaixonado faz isso. O apaixonado é aquele que está sempre encorajando, Eu me considero um apaixonado por Jesus. Eu lá no hospital, meu filho, sem saber o que tinha no rim, e o rim grande, e os médicos investigando, e depois foi para a UTI, ficou muitos dias, e eu estava lá, nos quartos onde Deus colocava a gente com pessoas, e eu falava assim, compartilhava com a Letícia, compartilhava com as outras pessoas, eu falava, sabe que Deus falou comigo? E eu começava a falar do que Jesus falou comigo, eu falava assim, eu posso orar? Vamos orar junto? Sabe, eu estava pregando para as pessoas, mas na verdade estava pregando para mim, sabe? Porque aquela palavra me fortalecia, aquela palavra me encorajava. E nas circunstâncias mais difíceis, eu estava com meu coração queimando, porque Ele falava comigo. Eu consigo ouvir a voz de Deus, e me faz tão bem. Como é bom ouvir Deus falando com a gente. Tem um pastor, Harold, que é da igreja de Guarapuava, ele fala, um dia num congresso, não sei quantos estavam lá, ele falou assim, uns 90% das vezes que Deus fala com a gente, Ele fala através da Bíblia. Porque Deus, Ele fala de diversas maneiras, Eu já ouvi Deus falando comigo através de um filme que nem era cristão. Eu já ouvi Deus falando comigo através do meu cachorro. Quem lembra a história do Bob? Alguém já ouviu eu contar essa história? Não, tem gente que não aqui, eu vou ter que contar. Uma vez um cachorrinho, isso é verdade, a história é baseada em fatos reais. O cachorrinho adotou a gente, Letícia não queria pôr ele para dentro da casa, não estava preparado para isso. Depois a gente teve a pérola, e daí eu fiz uma casinha para ele, bem ruim, mas protegia da chuva. Aí eu fui colocar ração para ele, e daí o outro cachorro foi tentar comer a ração dele, ele ficou bravo, foi latindo para o cachorro, afastou o cachorro, e o tempo foi passando, e depois, quando chegou um outro cachorro para comer a ração dele, ele deixou o outro cachorro comer, e na hora Deus falou comigo. Ele falou assim, você viu o Bob? Eu falei, aprendeu a compartilhar. Eu falei, é? Ele falou assim, ele descobriu que toda vez que acaba você põe mais. Aí Deus falou para mim, naquela época eu tinha muito limite, estava muito no limite financeiro, com muitos medos. Deus falou assim, sabe por que você tem tanta dificuldade de compartilhar? Eu falei, Ele falou assim, porque você não crê que eu vou te suprir. Que quando acaba, eu vou lá e vou suprir. Eu tenho vivido milagres assim, em cima de milagres. Nesse período onde a gente foi para o hospital e viaja e fica em hotel, muitas pessoas, sem saber da nossa condição financeira, ligaram para nós. Falavam assim, eu quero ofertar na sua vida. Eu não estou falando isso para pedir oferta, viu, gente? Está tudo certo com a nossa vida financeira. Eu só estou contando o testemunho que já aconteceu. Pessoas ligavam para nós e falaram assim, eu quero ofertar na sua vida. E foi o suficiente. Deus levantou pessoas para me sustentar. Ele nunca falhou comigo.
mas ele usou um cachorro, uma situação, para eu ouvir a voz dele. Como foi importante essa experiência? Eu já contei essa experiência no mínimo umas 40 vezes aqui, né? Mas é porque ela teve um significado para mim, marcou a minha vida. Porque quando Deus fala, marca a nossa história. A voz dele, ela gera uma mudança dentro de nós quando a gente recebe com bom coração, né? Mas ele fala de diversas maneiras, mas principalmente através da Bíblia. Mas o que eu quero te dizer é que não é simplesmente ler a Bíblia como um livro comum. Porque muitas pessoas durante a história, elas utilizaram a Bíblia para fazer mal para as pessoas. Vocês sabiam disso? A própria igreja, há muito tempo atrás, usava a Bíblia para oprimir o povo. Usava a Bíblia para oprimir o povo, né? Os religiosos da época de Jesus falava assim: vocês usam, inventam leis para oprimir viúvas e órfãos. Vocês usam a Bíblia. Eu fiz uma faculdade de teologia onde professores falavam da Bíblia sem respeito nenhum, sem fé. Falavam a Bíblia como um livro qualquer, né? Uma faculdade onde era para me preparar para ser pastor, mais me fez mal do que me ajudou, né? Então, não é só ler a Bíblia, mas é ler a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3, versículo 6, fala assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você lê a Bíblia de qualquer maneira, é capaz de você se tornar mais religioso, uma pessoa inteligente. Você já discutiu a Bíblia com uma pessoa super inteligente da Bíblia, mas que tem muito pouco relacionamento com Deus? Uma pessoa que chega a brigar por causa da Bíblia, eu falo assim: mas a Bíblia fala que é para amar, e o que você está fazendo? Pessoa muito apegada em leis e regras e religiosidade, mas tem muito pouco relacionamento com Deus, porque a letra mata, né? Os maiores conhecedores da Bíblia do tempo de Jesus foram aqueles que crucificaram ele, o Filho de Deus. Você conhecer a Bíblia não significa que você está construindo um relacionamento com Deus. Se ela for como uma regra, eu preciso ler a Bíblia, porque senão eu fico com peso na consciência. Não é assim, né? Eu tenho brincado com alguns irmãos, eu falo assim: como é que foi o seu devocional hoje? Pastor, meu devocional começa às 9 da noite. Gênesis, né? Eu falo assim: não vale, gente. Vamos lá, pode assistir o Gênesis, está liberado, né? Mas eu quero te desafiar, né? Mas Deus falou tanto comigo, tá bom. Mas lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu estou falando isso com todo o meu coração. Porque assim, é aquele momento, você com Deus, e você fala assim: Deus, Espírito Santo, fala comigo. Ministra o meu coração. Fecha a porta, o quarto secreto, né? A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos apaixonar. E Deus se revela àqueles que desejam Ele de verdade. A Bíblia fala assim, busquem e vocês vão me encontrar, batei e abrir-se-vos-á, pede e vocês receberão. Então, Deus, Ele se revela àqueles que querem de verdade. Amém? Amém? E a Bíblia fala que do Espírito Santo ele perscruta todas as coisas, até as profundezas do coração de Deus. Ele perscruta as profundezas do nosso coração. E o Espírito Santo, como ele conhece a gente mais do que a gente, ele sabe quando você está ali lendo a Bíblia, querendo conhecer Deus de verdade, querendo ouvir a voz do Senhor. Ele sabe quando é só uma atividade religiosa. Ele sabe quando você está com todo o seu coração voltado para aquele momento. Os devocionais mais preciosos que eu já tive foram aqueles que eu fui com muita sede, né? E Ele conhece, Ele sabe quando para você
ler a Bíblia e orar é peso, é difícil. Ele sabe. Pastor, mas como que eu faço para mudar isso dentro de mim? Né? Eu creio que essa mudança é desenvolvida passando tempo com Ele, vivendo com Ele, porque Ele vai derramando amor no seu coração. Amém? Amém? Eu lembro quando eu era pequenininho, mas bem novinho, minha mãe ia muito em reunião de oração. Aí eu falei, mãe, eu quero ir junto. Ela falou, pode ir, pode vir. Passou, acho que uns 2 minutos. Falei, pronto, já orei. Né? Ela falou, já, filho? Eu falei, agora eu quero ir para casa, já terminei. Tudo que eu tinha que falar, eu já falei. Eu achei interessante que ela respeitou, ela não forçou a barra e tal. E é assim, às vezes, nossa vida com Deus. A gente começa devagarzinho mesmo, né? E de repente Deus vai colocando mais amor no nosso coração. E a gente vai tendo mais sede, mais vontade. Eu nunca gostei de ler. Eu gostava de jogar futebol, né? Minha vida era jogar futebol o tempo todo. Eu gostava de matemática porque não precisava, era mais cálculo, né? Eu falei, ser pastor, minha vida é um milagre, né? Porque eu sempre fui tímido, nunca fui aquela pessoa extrovertida, não gosto muito de ler. E de repente eu tenho que ler e lidar com pessoas. Sabe aquele que Deus escolhe aqueles que não são para envergonhar aqueles que são? Porque eu reconheço que se não for Jesus eu estou perdido, né? Mas quando eu entendi que Deus se revela através da palavra dele, eu comecei a valorizar. Mas eu confesso, meus irmãos, que tem dias que eu não valorizo como eu deveria, né? Eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também, né? Eu quero trabalhar alguns princípios e mostrar o quanto é importante a gente ter um bom relacionamento com a palavra de Deus, com a boca dele, com aquilo que ele fala, né? Porque isso é também um combustível que vai nos fazer ser apaixonados. A pessoa, como eu falei, a pessoa que não ouve a voz de Deus durante o seu dia a dia, ela é uma pessoa sem propósito e frustrada. Entende? Agora, a pessoa que ouve a voz de Deus no seu dia a dia, ela é apaixonada. Ela está sempre encorajando os outros. Por quê? Alguns adjetivos, algumas características da palavra. A palavra é luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. A palavra é a base aonde a gente edifica a nossa vida, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os filhos. A casa edificada sobre a rocha é aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Em todas as circunstâncias, vem a tempestade e vem as dificuldades, você continua firme quando você está ali ouvindo a voz de Deus. Muitas pessoas ficam sem chão quando vêm os problemas porque não estão ouvindo a voz de Deus. É ou não é verdade? Quando você ouve a voz de Deus, pode vir o que for, você está de pé na patrola, como diz o ditado. É com tudo. A palavra de Deus, ela é como uma semente que gera frutos bons. Eu estou falando aqui parábolas que Jesus usou. É a nossa defesa, Jesus se defende através da palavra. O mundo foi criado pela palavra, a palavra tem poder de criação, de gerar aquilo que não existe. A palavra de Deus, então às vezes não tem, algo não existe, mas Deus fala com você e aquilo começa a ser gerado em você, na sua família, através de você. A palavra tem esse poder de criação, a palavra faz o nosso coração queimar. Eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma pessoa, um salmista que escreveu o Salmo 119. E eu quero que fique de tarefa, né? Uma tarefa bem cumprida, que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Mas eu acredito que, sabe por quê? A conclusão que eu cheguei agora na verdade, acabei de pensar nisso. A conclusão que eu chego, que Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia é porque o salmista está falando da palavra. Ele rasga o verbo. Ele é muito apaixonado quando ele fala da voz de Deus.
Então fica de tarefa, porque ele vai falar o tempo todo da palavra. Eu vou só trazer algumas partes. Salmo 119, versículo 20, ele fala assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Salmo 119, 47 e 48. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede da sua boca do que milhares de ouro e prata. Tem pessoas que correm atrás de ouro e prata e não tem tempo da palavra. E ele fala assim: não, vale muito mais do que ouro, que prata. Tem um outro versículo no Salmo 119 que fala assim: eu prefiro ter a sua palavra do que ficar rico. Ele está falando em outras versões, fala, 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. 119, 30, 130, 131. 119 que eu não escrevi. Vamos ler juntos. Salmo 119, 130 e 131. Salmo 119, 130 e 131. Isso, eu abri errado aqui. Obrigado. A explicação da tua palavra, a explicação da sua palavra traz luz e dá sabedoria à pessoa simples. Versículo 101. Abra a boca e suspira, pois o que mais desejo na vida é obedecer seus mandamentos. Sabe, é o tempo todo. Esse salmista, ele fala assim: eu suspiro, eu anseio, eu desejo, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero entender os teus juízos, a tua lei, os teus mandamentos, aquilo que sai da sua boca, me ajuda, desvenda, me ajuda a entender. Uma pergunta: você reconhece o valor da palavra de Deus? Mas faça essa tarefa. Leia o Salmo 119, viu, gente? Leia o Salmo 119. Pergunta: você reconhece o valor da palavra de Deus? O que a gente precisa? Eu vou trabalhar alguns princípios para a gente valorizar ainda mais. Primeiro, valorize a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 40. Salmo 119, versículo 40. Nós vamos ler bastante versículos do Salmo 119. Versículo 40 diz assim: como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Agora o versículo 167. 167. Eu peguei alguns para não precisar ler inteiro, senão o culto ia demorar bastante hoje para terminar. 167 diz assim: a minha alma tem observado as tuas orientações e eu amo-as ardentemente. Eu obedeço os teus ensinamentos e eu os amo com todo o coração. Em outra versão, ardentemente. Então eu percebo assim que ele valoriza muito a palavra de Deus. Melhorar o microfone? Oi? Tá. Ele valoriza muito a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, ela não é um livro. É o próprio Deus falando com você. O Espírito Santo, ele vai falar com você através da palavra dele. Então, nós temos a oportunidade de escutar o próprio Deus falando conosco todos os dias. Você está entendendo isso? Não sei se você é como eu era. Eu não gosto de ler. Então pega lá a Bíblia gravada, a voz do Cid Moreira, Senhor é meu pastor, coloca lá, não tem problema, ouve, ou então pede para sua esposa ler para você, pede para o seu marido ler para você e vocês meditam juntos, porque tem a ver com a palavra. Por muito tempo a palavra não foi escrita, ela era passada por tradição oral, Então não tem a ver com escrever,
mas tem a ver com a palavra de Deus. Hoje é melhor porque a gente tem acesso à escrita. Tem um vídeo que você pode assistir no YouTube, que é o Livro Perigoso. E é um livro, é um vídeo verdadeiro, onde pessoas têm acesso a um pouco da palavra lá nos países perseguidos. E a maneira como eles amam. Eles tinham só um pouco da palavra e eles se alimentavam, e daí as pessoas falavam assim: se você não negar essa palavra, você vai para a cadeia, você vai ser preso num container debaixo do sol. E eles falavam assim: não, pode prender. Então, o amor que eles tinham à palavra. E daí o cara começa o vídeo, ele abre a Bíblia dele assim, ele começa a ler e ele fala assim: não tem ninguém me perseguindo, ninguém está me maltratando, isso é um milagre. Ele fala isso. Nós vivemos um milagre no Brasil, gente. A gente pode ler a Bíblia e não ser perseguido por isso. A gente pode orar no meio da rua e não ser perseguido por isso. Muitas pessoas sonhariam com o que a gente tem de privilégio, né? A gente percebe movimentos tentando tirar isso de nós. Mas nós temos o privilégio e muitas pessoas não tiram tempo para ler a Bíblia. Tira tempo para assistir a série, mas não tem tempo para ler a Bíblia, para buscar Deus de verdade, para falar assim: Deus, eu estou aqui para ouvir a sua voz. Quando eu entendo o verdadeiro valor da palavra, o quanto ela me faz bem, o quanto ela me edifica, o quanto ela me fortalece, o quanto ela me constrói, o quanto ela me dá sabedoria para cada dia, porque a palavra de Deus é atual, né? Quando eu entendo esse verdadeiro valor, a minha postura diante da palavra da boca de Deus muda. Vocês concordam comigo? Segundo princípio, busque diligentemente e incessantemente a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97 diz assim, quanto amo a tua lei, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Eu penso nela o dia todo. Em outro versículo medito nela o dia todo. Agora Salmo 119, 15 e 16. Vamos ver se a Luana está rápida aí, na projeção. 15 e 16. Olha. Ele fala assim, estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Na minha versão fala: encontro minhas delícias em teus decretos. Olha como ele gosta, olha como ele ama. Ele medita, ele fica pensando na palavra de dia e de noite. Na verdade, esse é o segredo para a gente ser bem sucedido na nossa vida. Deus, ele fala para Josué, ele fala assim, medita no livro da lei. Lá em Josué capítulo 1, medita no livro da lei, de dia e de noite você será bem sucedido em tudo que realizares, né? Em Romanos 12, 2 fala assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a maneira da gente não se conformar com este mundo, a maneira de nós sermos bem sucedidos, é ir ficar renovando a nossa mente com a palavra de Deus de dia e de noite. Amém? Olha lá, Salmo 119, 147, 148. 147, 148. Diz assim, antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na sua promessa. Promessa tem a ver com a palavra, com a boca. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Então assim, antes da aurora, na minha versão, antes do nascer do sol, ele já está ali, se relacionando com a voz de Deus, com o próprio Deus, ouvindo a palavra dele. E de noite, né, da madrugada, ele acorda para ficar meditando na palavra, de dia e de noite, o tempo todo. E a minha pergunta é: como eu posso meditar? Eu quero falar mais uma vez o que significa o processo de meditação. Meditar é comparado ao processo de ruminação do boi. O boi, você reparou, o boi sempre está mastigando, porque ele come, daí vai para o estômago, depois volta, ele mastiga mais um pouco, ele fica assim, vai voltando, né?
fica sempre mastigando. Isso é o processo de ruminação, né? Então, meditação é você se alimentar da palavra, aí faz bem para você, mas daí você volta, mastiga mais um pouquinho e você fica ali, meditando, ruminando e pensando e percebendo, né? Agora, a pergunta que eu faço é, como eu vou meditar se eu não li, se eu não busquei a palavra de Deus no dia? O que eu vou meditar? Vou meditar no Bom Dia Brasil? Sei lá, como é que é o nome do jornal, estou meio desatualizado. Vou ficar meditando no número de pessoas contaminadas pelo corona? O que você fala? Qual que é a sua conversa na sua manhã, no seu trabalho? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Qual é a maneira da gente ter um coração cheio da palavra? Se alimentar dela. Eu lembro, eu já contei isso também algumas vezes, que antes de ir para a faculdade eu tive um sonho, onde era uma biblioteca muito grande, e no meio da biblioteca tinha um livro, que estava escrito Rema. Eu acordei e fui pesquisar no dicionário o que significava, não descobri o significado. Depois eu descobri que Rema significa palavra revelada de Deus. E Deus falou comigo, você vai para um lugar estudar, mas nunca perca a palavra revelada do Espírito Santo. Aquele tempo que é eu e você, eu falando ao teu coração, né? Busque diligentemente, incessantemente, medita, mas não tem como meditar se não leu. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é comparada ao maná, né? Em algumas partes na Bíblia. E lembra que o maná vinha todas as manhãs sobre o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, era um alimento para eles, era um alimento espiritual. E daí teve um dia que uma pessoa falou assim, eu vou guardar para amanhã. E deu bicho, né? Eu não estou falando que as palavras que você recebeu ontem, antes de ontem, promessas, você não deve guardar. Porque até o Salmo 119 fala assim, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas eu estou querendo te ajudar a entender que o alimento de hoje é de hoje. Existe um novo alimento para amanhã. Senão, Deus ele falaria assim, ó, Pai nosso estás no céu, santificado seja o teu nome, eu serei. O pão de cada dia. Eu já ia orar o Pai Nosso aqui. O pão de cada dia. Relacionamento diário. Senão ele vai falar o pão de cada mês, o pão de cada semana. O pão da segunda-feira. É todos os dias. Eu estou falando aqui, eu confesso que tem dias que eu não dou devido valor à palavra de Deus. E nós precisamos mudar. Nós precisamos valorizar todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Porque quando você valoriza a palavra, você se torna apaixonado. Porque quando Deus fala o seu coração, o teu coração começa a queimar. E você volta para o propósito, você volta para Jerusalém. Você começa a encorajar as pessoas. Você é a boca de Deus para as outras pessoas, né? Esses dias eu estava fazendo devocional, até compartilhei o devocional com os discípulos, tomando um café gostoso. E aquela palavra, fiquei meditando nela e falava sobre os momentos que Deus tira a gente da rotina. E eu fiquei atento naquele dia, como que eu posso ser uma bênção. Daí, de manhã, depois da devocional, eu fui na farmácia e a mulher falou que você está com problema e tal. Daí comecei a contar dos problemas que meu filho passou. Daí eu comecei a falar assim, mas eu tive Jesus, Ele me deu força, Ele me fez vencer. Porque com Jesus nós somos mais que vencedor. Eu já comecei a testemunhar, eu comecei a encorajar. Porque quem tem a palavra de Deus no coração, ele encoraja. Eu e a Letícia, teve um tempo que a gente começou quando o Samuel acordava, a gente colocava 3 palavrinhas. Bruna Kids, Cross, tudo que era cristão para o Samuel assistir antes de qualquer outro desenho. Mas a gente mudou isso. Não, devocional, filho. Hoje mesmo, antes de vir para cá, ele acordou junto comigo. Quer ir com o papai? Acordou. Então tá bom, filho, nós vamos fazer o devocional. Vamos lá. Hoje foi a parábola do semeador. Eu contei a parábola do semeador para ele. Eu acho que ele nem entendeu. Ele estava mais com sono que acordado, meio olhando para o nada. Eu falei, amém, filho? Amém. E papai vai orar e você vai repetir. Ele repetiu tudo. Então eu já aproveito. Jesus vem morar no meu coração. Porque como ele não tem muita...
entendimento para escolher, é os pais que escolhem, os pais que têm autoridade. Eu estou fazendo um monte de escolhas para ele nesse momento de oração. Fiz uma oração com ele, eu falei, agora o papai vai pôr um desenho para você, leitinho de chocolate. E a gente quer ensinar ele a ter esse prazer pela palavra. Porque conforme a gente vai se aproximando de Deus, da palavra dele, isso vai gerando amor no nosso coração. A gente vai sendo apaixonados, né? O apóstolo Paulo, no final da vida dele, imagina, o cara está preso, sem perspectiva de sair da cadeia, e daí ele fala assim, pede para o fulano trazer os livros, os rolos lá, os pergaminhos. Ele quer se alimentar com a palavra, mesmo estando preso, porque ele não lê a Bíblia. Isso é um cuidado que até pastor precisa ter, né? Pastor, líder de célula, às vezes a gente lê a Bíblia para encontrar uma pregação, para encontrar um estudo, né? E ele está lá na cadeia, nem sei se ele tinha acesso às outras pessoas naquele momento, mas a questão não era para os outros, mas para eles, por relacionamento dele com Deus. Os outros é consequência, né? É o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade. Terceiro princípio, guarde as palavras de Deus no seu coração. Salmo 1, versículo 11, fala assim, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Eu percebo que os discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram esse problema, eles não guardaram aquilo que Jesus tinha ensinado. Porque o próprio Jesus, quando se aproxima deles, ele começa a falar das profecias, e começa a falar assim, vocês não lembram que o que estava sendo escrito, que era assim que tinha que ser, ele ia morrer, após o terceiro dia ele ressuscitaria. Se eles tivessem guardado a palavra no coração, eles não teriam, eles não estariam frustrados sem propósito. Muitas pessoas já experimentaram o mover de Deus, mas de repente parece que tudo se perdeu. Parece que voltou à velha vida. Mas por quê? Porque não guardou a palavra do coração. As palavras que você recebe de Deus, você precisa guardar ela dentro de você. Amém? Se você não é bom de memória, escreva. Escreva ela num papel, né? Quando uma vez um profeta falou que do ventre da minha esposa sairia pastor e missionário, ou pastor e profeta, não lembro. Quando o Pedro não estava bem de saúde, eu lembrei que essa palavra, porque ela estava comigo. Aí eu sabia que ele não ia morrer. Eu sabia, porque Deus tinha falado, né? Deus não falha. Então eu não fiquei com medo nenhum. A palavra nos fortalece, né? Lembra quando chegava pessoas e falavam para Maria sobre Jesus, e a Bíblia fala assim, e Maria guardou aquela palavra no seu coração? Guarda as palavras que Deus tem dado e entregado para você. E o último princípio é, tome posse da palavra completa. Salmo 119, 13, diz assim, diz assim, com meus lábios tenho enumerado todas as decisões da sua boca, recitei em alta voz todos os estatutos que nos deste. Ele está falando de uma completude, de tudo. Também tem o versículo 59, que diz assim, refleti sobre os meus caminhos e volto os meus passos para a observância de todos os teus preceitos, para seguir os teus preceitos. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir os teus preceitos. O que eu quero dizer com isso? Com toda a palavra. Não tem como nós afirmarmos que nós amamos a Deus se não conhecemos Ele. E a Bíblia fala que Ele se revela através da sua palavra. Nós cantamos, o verbo se fez carne, a palavra se manifestou em uma pessoa, né? Jesus é a palavra de Deus, cumprida, manifesta, né? Então, como eu vou conhecer? Imagina assim, que eu falasse assim, você quer me conhecer? Está aqui o meu diário, pode ler, me conheça. E Jesus está falando, e Deus está falando assim, eu quero que vocês me conheçam. Está aqui o meu diário, está aqui a minha palavra. E não vou só dar a palavra, como eu vou enviar o professor, o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos ensinaria todas as coisas.
Ele não só dá a palavra, mas ele dá o professor, o consolador. Então, você quer amar a Deus, conhecer Ele, se relacione com Ele, conheça a palavra dEle, né? A palavra de Deus, ela precisa envolver todas as áreas da nossa vida. É completo. Nosso casamento, no trabalho, os hobbies, né? Nos afazeres, tudo. Amém? Glória a Deus. Hoje eu falei bastante, hein? Vamos orar? Você deseja voltar ao primeiro amor? Isso não vai acontecer sem você valorizar a palavra de Deus. Se você deseja voltar ao primeiro amor, esse é o nosso ano, né? Voltando ao primeiro amor, é o tema do nosso ano, nós vamos falar sobre isso esse ano. Esse é o convite para você, voltar ao primeiro amor. Você não vai voltar ao primeiro amor se você não valorizar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como assim, ela tem duas opções. Ou a palavra de Deus te torna um religioso. Se você é uma pessoa dedicada à palavra de Deus, ou ela vai te tornar um religioso, ou ela vai te tornar um apaixonado. Não tem meio termo. Quando você ouve a palavra e as pratica, então você vai se tornar um apaixonado. Você vai edificar sua casa sobre a rocha, você vai semear, essa palavra vai gerar bons frutos em você, se você ouve e as pratica. Agora, se você só lê e tem a palavra como algo intelectual, você vai ser um religioso. Pessoa que se alimenta e não pratica, não faz exercício, ela se torna uma obesa, ela desenvolve colesterol. Fala a pessoa que está do seu lado, fala assim: vai pro lago, meu irmão, dá uma volta lá. Só tá dando risada aqui, não sei por que olhar pro bolão, maldade isso aí. Eu sou testemunha que toda quinta o Bolão tá lá jogando bola com a gente, fazendo exercício, né, Bolão? Se você se alimenta e não exercita, isso faz mal ao invés de fazer bem. A Bíblia fala assim: quanto mais você vai receber, mais eu vou te cobrar. Quanto mais é dado, mais é exigido. Existe uma responsabilidade até mesmo em se alimentar da palavra de Deus, em ouvir os ensinamentos dele. Porque quanto mais você o conhece, maior é a expectativa dele em relação a você. Isso porque ele te ama. Não é verdade que a gente faz isso com nossos filhos? Filho, papai te pediu. Não põe o dedo na tomada. Papai vai te corrigir, porque você já sabia que não era para fazer isso. Quando ele faz na inocência, sem entender, eu vou corrigir. Eu vou corrigir depois que eu ensino. Sabe, e mesmo jeito, Deus ama a gente e Ele sabe qual é o melhor para nós. Se você for ver todas as leis, todos os profetas, tudo que está na palavra, visam a gente experimentar uma vida abundante ao lado dEle. Tudo é para o nosso bem. A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito. Tudo que Ele pede, tudo que Ele ensina, tudo que Ele fala, é porque Ele nos ama e tem o melhor para nós. Mas quanto mais a gente recebe, então maior responsabilidade está sobre a nossa vida. Então, você pode se alimentar, ouvir, e se tornar um religioso, experimentar ainda mais o juízo do Senhor sobre a sua vida. Ou então, por outro lado, você pode se alimentar e cada vez se tornar um mais apaixonado por Ele, ser cheio de vida e levar a vida. Pastor, eu não gosto muito do novo, eu não gosto muito dos desafios. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós somos transformados. Deus quer levar a gente a ver grandes coisas. Às vezes a palavra tira sim a gente do conforto, assim como fez com Noé, com Moisés. Mas isso é coisa de apaixonado. A palavra nos desafia, mas tudo isso porque Ele nos ama e tem o melhor para nós. Eu olho para o meu filho, eu tenho tantos sonhos para ele.
E eu sou falho, eu erro tanto. E eu fico imaginando Deus olhando para nós, falando assim: como eu amo. Olha, eu escrevi essa história para ele, para ela. Me conheça. Quanto mais a gente conhece ele, mais a gente conhece os planos que ele tem para a nossa vida. Entende isso? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E o Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Espírito. E eu também te digo, Pedro, tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, quando Pedro buscou conhecer Jesus, quem ele era, a voz dele, ele entendeu o propósito da vida dele. É assim que acontece com a gente. Quanto maior for a intimidade com Deus, mais nossa visão vai se ampliando, nosso coração vai enchendo de expectativas, mais forte nos tornamos. O salmista aqui, Salmo 119, ele entende isso. Ele fala assim: mais do que tudo, eu preciso ouvir a tua palavra. Valorize diariamente a palavra de Deus. Não busque, não leia a Bíblia como um religioso, mas como alguém que está conversando com o próprio Deus. Amém? Amém? Pastor, eu não entendo, eu tentei ler a Bíblia e eu não entendi muito bem não. Um dia a minha esposa, Letícia, falou isso para a líder dela, para a pastora Cláudia. Tentei ler no Antigo Testamento, não entendi muito bem. A resposta da pastora, Cláudia, foi assim: vai lendo aí. O que o Espírito Santo achar que você tem que entender, ele explica. Hoje a Letícia é apaixonada pelo Antigo Testamento, mas ela poderia se bloquear naquele momento. Não vou ler o Antigo Testamento, só vou ler o Novo. Ou então, cara, o que eu gosto mesmo é a caixinha de promessa, aquela que você pega igual uma caixinha de sorte. Entenda por completo. Entenda por completo. Pastor, eu sou meio ruim para entender as coisas. Eu também. Bem-vindo ao time. Mas existe um Espírito Santo que quer te explicar, que quer te ensinar. Eu estou lendo e não estou entendendo. Vai lendo até que você entenda, porque o Espírito Santo vai te explicar. Quando Deus perceber um coração desejoso, Ele vai se revelar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Aí que eu tocar uma canção, e se você fala assim: eu vou dar valor à palavra de Deus. Não precisa começar. Começa devagarzinho, irmão. Começa devagarzinho. Fala assim: eu vou separar esse tempo aqui. E conforme você for vendo, progressivamente, Deus vai aumentando. Você vai entendendo maior necessidade, maior sede. Ele efetua tanto querer quanto realizar. Mas não comece o seu dia, não faça nada no seu dia sem antes valorizar Ele, a palavra dEle. Em nome de Jesus. Se você conhece o final dessa música, você coloca de pé, eu vou orar por você. Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra
Ele te ama, Ele deixou o céu, a glória, para vir te buscar, para te Amor resgatar. maior que o meu O pecado. tempo todo na Bíblia Deus está falando, eu te amo. Nada Jesus está falando, eu te amo. O Espírito tem ciúme de nós, tanto que Ele nos ama. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso. Não permita que as preocupações com essa vida tire você do principal propósito, estar com Ele, ouvir a voz dEle. Pastor, estou com dificuldade de entender a voz de Deus. Quanto mais íntimo, mais você vai escutar, mais você vai entender, mais claro vai ficar. Voz de muitas águas vai ser a voz do Senhor sobre a sua vida. Nome de Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece nosso coração, Espírito Santo. O Senhor perscruta todas as coisas. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está agora ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós nos enganamos sobre o nosso amor pelo E a Senhor. morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus que adoram proclamam tua glória, pois ressuscitas que vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está, poderoso esse nome é. E teve um dia que Pedro chega para Jesus e fala: eu te amo tanto, Jesus, que se te prenderem eu vou para a cadeia com você, que se te crucificarem eu vou junto, eu morro por você. Maior que tudo E a resposta de Jesus foi: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Muitas vezes aquilo que a gente acha, o amor que nós temos por Deus, nós nos enganamos. Achamos que é um amor profundo, mas na verdade é tão superficial. Coisas menores nos afastam de Deus. Mas também foi com Pedro que Jesus falou assim: hoje, você decide onde você quer ir. Você que define os seus passos, mas chegará um dia onde outro vai te cingir, onde outro vai te direcionar. Vai chegar um tempo, Pedro, que você vai ser um apaixonado. E Jesus falou isso para falar que tipo de morte ele teria. Morte de um apaixonado. Pedro morreu apaixonado. Senhor Deus, muitas vezes a gente acha que a gente ama, mas na verdade não é tanto assim. E o Senhor sabe o tamanho do nosso amor, o Senhor conhece nosso coração. Eu quero clamar em nome de Jesus. Derrama do seu amor no nosso coração. Que nós sejamos mais verdadeiros. A gente às vezes a gente faz algumas afirmações que não tem verdade, mas nem é maldade, é porque estamos mesmo desconectados com aquilo que realmente somos. Eu quero clamar, Pai, que a nossa oração seja cada vez mais autêntica, mais verdadeira. Que cada vez a gente possa expressar diante do Senhor aquilo que realmente está no nosso coração. E às vezes a nossa oração é: Deus, perdoa, porque eu não te amo
como eu me sinto amado pelo Senhor. Chega um momento em que Pedro também ele tem esse discernimento. Jesus fala: tu me amas com amor ágape, com amor incondicional, verdadeiro, inteiro. Eu te amo só como amigo, amor filéu. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Às vezes é isso. Às vezes o caminho para que o Senhor nos conduza a um amor mais pleno, maior, mais profundo, o primeiro passo é reconhecer o quão limitado é o nosso amor por Ti. Às vezes fazemos afirmações de apaixonado, mas no dia a dia desvalorizamos o Senhor e a Sua palavra. Eu quero clamar o Seu perdão. Nos perdoa. Espírito Santo, o Senhor é aquele que efetua tanto querer quanto realizar. Faz isso em nós, nos levanta como apaixonados pelo Senhor. Que nós não sejamos como aqueles discípulos do caminho de Emaús, que estão frustrados sem propósitos, mas que sejamos eles, depois de ouvir Sua voz, com o coração queimando, indo para Jerusalém, indo para o propósito, para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, encorajando outras pessoas, nos levanta como esses homens apaixonados, homens e mulheres apaixonados, nos leva ao primeiro amor. Em nome de Jesus, nos ajuda a administrar o nosso tempo, a organizar a nossa rotina. Faz isso, Espírito Santo, nos ajuda a remir o nosso tempo, a administrar bem os nossos dias. Tua palavra fala que os dias são maus e que nós precisamos aprender a remir o tempo. Nos capacita, Espírito Santo. Eu abençoo, em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que estão aqui junto conosco nesse culto. Tua presença, o Teu Espírito Santo, hoje, segunda, terça, dias de amor contigo. No Salmo 119, a gente vê que o salmista passa por muitas dificuldades, mas isso não abala o amor que ele tinha pela Tua palavra. Que em meio às dificuldades dessa vida, Pai, nós continuemos apaixonados durante a semana. A correria, que a gente possa parar tudo para estar contigo todos os dias. Nós possamos meditar, pensar, lembrar, cultivar a Tua palavra no nosso coração. Consagra as nossas vidas. Senhor Deus, eu quero clamar a Tua bênção sobre cada um. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Seja uma semana abençoada, cheia da presença. Vai ser demais essa semana. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Vocês que estão aí online também, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, abençoar a vida dele, meio de longe aí, respeitando os cuidados.